Fala, meus seguidores! É um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui na minha tarefa semanal, que prometi a vocês que toda semana estaria gravando um vídeo novo. Estou postando todos os vídeos no canal Danilo Menezes Vídeo, no YouTube, e também passarei a postar todos no IGTV. Estou aprendendo aí a mexer na plataforma, espero conseguir. Então é o seguinte, o tema de hoje eu quero falar sobre a natureza jurídica da aprovação. Mas como assim, Danilo? Natureza jurídica da aprovação? Acho que o tema hoje é mais puxado para psicologia do que para o direito. Na verdade vai ter muito pouco de direito se você está esperando aqui uma aula jurídica. Não vais encontrar. Então vamos lá. Qual seria a natureza jurídica da nossa aprovação? Você vai estudar, vai se esforçar, vai pagar o preço e em determinado momento vai ser natural, você vai alcançar aí a tão sonhada aprovação no concurso que você tanto deseja. E eu estou aqui torcendo por isso e tenho certeza que vai ser um momento muito importante na vida de vocês. Espero que seja breve. Não vai ser com tutela antecipada, mas que a sentença que garanta a aprovação venha rápido. Então, quis fazer uma analogia aqui. Qual a natureza jurídica da aprovação? A aprovação é constitutiva ou a aprovação é declaratória? Para quem quer saber um pouquinho aí, eu usei essa analogia aí com o processo civil. Falar em processo civil, um abraço para o professor Daniel, que me deu 7 livros autografados. Foi uma grande surpresa quando eu cheguei em casa, estavam todos os livros aqui, Daniel Assunção. E um abraço também para o professor Gustavo Faria, que é um cara aí que sempre converso com ele, um cara sensacional, que foi meu professor na fundação da Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Então vamos lá. Do ponto de vista processual, aqui fazendo uma análise bem superficial, seria constitutiva, aplicando um pouco para a vida, aquele ato que cria uma nova situação jurídica, que cria um novo status. Aqui eu não vou falar em relação jurídica, porque eu estou aplicando pela via analógica os conceitos de constitutivo e declaratório. E seria declaratório aquele ato que simplesmente atesta uma aptidão que você já tinha antes da existência desse próprio ato. Então, acho que está passando o caminhão da pamonha aqui, vocês devem ter ouvido aí no fundo. Então vamos lá. Seria aprovação constitutiva ou declaratória? Para muitos, gente, para muitos. Isso é uma questão de pouca importância, mas eu sei que a aprovação virá para todos vocês aqui, para todo mundo que me segue. Vou rezar por isso, estou precisando de convite para churrasco. Então, sei que a aprovação virá e é importante vocês terem consciência da natureza dessa aprovação. Por quê? Porque o que você vai fazer depois da aprovação é muito importante para a sua carreira como profissional, como pessoa, como ser humano e como alguém que constrói vínculos, né? A filosofia da linguagem está aí para demonstrar que nossa existência, de certa forma, ela é constituída pelo nosso canal comunicacional e relacional com o outro. Então, para as pessoas entenderem por que eu cheguei nesse ponto, eu tenho que mostrar um pouquinho da minha formação epistemológica e da minha formação de caráter como um todo, de alguns pensadores que me influenciaram. Então eu tive uma influência muito grande do Daniel Kahneman, que tem um livro muito legal que ele escreve com um amigo dele chamado Rápido e Devagar, do Nassim Nicholas Taleb, que escreve muito sobre aleatoriedade. O Taleb, que hoje eu considero uma das pessoas mais geniais do planeta. Ele tem vários livros, Antifrágil, Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, talvez aí foi o primeiro que fez muito sucesso, e o Leonard Mlodinow, que tem um livro
O livro é legal, que chama O Andar do Bêbado, mas o livro pega muita questão de física e o poder da aleatoriedade aí também na física, de certa forma. Então, por que eu cheguei nesse tema? Gente, é muito comum que as pessoas criem uma divisão arbitrária entre os aprovados e os reprovados. Então, assim, a pessoa tende a pensar que a aprovação tem um caráter constitutivo que faz com que ela, aprovado, seja melhor do que quem foi reprovado. E na realidade, nós que estamos fazendo concurso aqui não é nem um alento para os reprovados que eu estou falando isso, eu acho que esse vídeo é para os aprovados, como guia psicológico para os aprovados. A gente tem uma tendência de acreditar, uma tendência psicológica, que nós que fomos aprovados, nós realmente temos uma condição de conhecimento maior do que aquele que foi reprovado. E nossa mente, que tem aquela tendência natural de fazer vínculos de causalidade, ela começa a acreditar o quê? A mente começa a criar a causalidade que se eu passei, foi por causa do fato de eu ser melhor do que quem não passou. Então isso aí é natural e assim, é engraçado que todo mundo que pensa dessa forma tinha que ler a obra do Taleb aí, Iludidos pelo Acaso. E eu vou chegar nesse ponto contando para vocês uma experiência legal, que o Taleb aborda muito isso na obra dele. É conhecido como, na matemática, né, na aleatoriedade, como o método de Monte Carlo. As pessoas não ficariam felizes de saber que numa primeira fase, se você colocasse 1 milhão, número hipotético, de macacos, de pessoas sem o mínimo conhecimento, aleatoriamente colocando as respostas das questões, é possível que um macaco ficaria em primeiro lugar. Isso mesmo, gente. Quando você coloca a aleatoriedade para funcionar e aumenta a amostragem, você consegue chegar a resultados fantásticos que ocorreram por pura sorte. Você Danilo, tu tá falando aqui que concurso é sorte. Não. Eu não tô falando que concurso é sorte. Eu não tô falando que o método de Monte Carlo se aplica a tudo na vida. Mas eu tô falando que existe o fator sorte também no concurso. Isso serve para os aprovados, para ter uma postura diferente em relação à vida, em relação às próprias capacidades, e para o reprovado entender que ele reprovou sim, mas que não necessariamente ele é pior do que o aprovado. Então, essa experiência é tão legal que o Leonardo Miladinov, trazendo a experiência para o mundo psíquico, cita uma experiência de psicologia cognitiva, né? É muito legal a experiência, porque assim, essa experiência citada no livro dele, são reunidas algumas pessoas para falar um pouco, chegar a criar um projeto de um trabalho específico. Eu não vou entrar em detalhes da pesquisa aqui, mas só para vocês compreenderem a dinâmica do que ele quer demonstrar. Todas as pessoas contratadas... Ixi, desligou aqui. Ligou novamente. Todas as pessoas contratadas para trabalhar nesse projeto receberam a informação de que elas receberiam determinado valor, todas do estudo receberiam determinado valor e elas teriam que fazer uma reunião para cada uma contribuir com a outra naquele projeto. Foi feita a reunião, todo mundo contribuiu realmente para o projeto e o senso de cooperação e o senso de igualdade entre os participantes foi muito legal. Aí foi repetida a experiência e na próxima experiência o que disseram? Selecionaram aleatoriamente, sem nenhum motivo causal, pegaram por acaso determinadas pessoas. Disseram que as outras receberiam determinado valor, mas elas, em função da capacidade delas, receberiam o dobro.
Foi feita uma nova reunião e nessa nova reunião o senso de cooperação foi deteriorado. Por que foi deteriorado? Porque as pessoas que já tinham, que receberam a notícia, embora essa notícia não tivesse fundamento empírico nenhum, elas pegaram elas por acaso. As pessoas que estavam recebendo R$20, elas, por exemplo, elas não conversavam mais com as outras que estavam recebendo 10, porque elas entendiam, elas introjetaram nelas mesmas que pelo fato dela estar recebendo o dobro, a opinião dela era mais importante. Então, gente, por que eu vou falar? Qual a natureza jurídica da aprovação? Da aprovação no tão sonhado concurso. Meu amigo, se você passou, parabéns! Você passou, você merece, tenho certeza que todos que passaram se esforçaram bastante, se dedicaram, todo mundo que está lutando. Eu já passei por reprovações, por aprovações, e todo mundo sabe da dificuldade. Mas saiba que melhores do que você ficaram, não passaram por circunstâncias aleatórias, e assim segue o jogo da vida. A aleatoriedade tem um importante papel nas nossas vidas. Agora, existe uma grande parte que a gente pode decidir o que fazer e fazer respeito, e uma pequena parte que é aleatória. Em relação a essa parte, gente, vamos fazer o nosso melhor para depender cada vez menos da aleatoriedade. Mas entenda esse processo. A aleatoriedade, ela está presente, a sorte faz parte da nossa vida como um todo. A sorte está presente na nossa vida como um todo. Quem já viu aí a história da autora, que não me recordo o nome agora, de Harry Potter, o livro foi rejeitado por uma infinidade de editoras e posteriormente foi um sucesso. Então, assim, talvez você foi rejeitado em muitos concursos e posteriormente vai ser um procurador da República de sucesso. Então, assim, introjete essa filosofia em sua vida. Eu vou falar de uma experiência minha, porque o Taleb fala bem de iludidos pelo acaso, e eu poderia ter sido um iludido pelo acaso, porque os 4 primeiros concursos que eu fiz, eu passei nos 4. Fiz concurso para delegado em Minas. Gente, eu fiz concurso para delegado em Minas e eu não sabia nada de direito. Eu sabia o básico do básico, tinha feito o cursinho, lido uns livrinhos. Eu não tinha raciocínio jurídico. Foram quase 500 vagas, eu estava entre os 10 primeiros. Entendeu? Tinha muita gente melhor do que eu atrás de mim na fila. Depois passei para analista do TJDFT. O próximo que eu fiz foi para delegado em Goiás. Passei novamente. Depois eu fiz para o STJ para analista e passei de novo. E depois disso tive várias reprovações. Passei nos 4 primeiro, podia muito bem ter sido iludido pelo acaso. Foi uma combinação de sorte com preparação e com acaso, gente. Então entenda o poder do acaso em suas vidas, e quando a aprovação vier, entende que também é um desígnio da vida para que você estivesse lá nesse local. Talvez o concurso tenha te escolhido. A hora que chegar a sua hora, não seja um babaca, não se idiotize. Quando você passar, não seja um babaca. Então tenha consciência psíquica que muitos outros estão tão preparados quanto você, talvez muito mais preparados quanto você, e que ficaram no caminho por outras circunstâncias. E isso é normal, gente. Eu passei no concurso em Minas e deixei... Muita gente ficou de fora, gente muito melhor do que eu. Então, em Goiás, idem. Então, isso faz parte da vida. Ter uma postura de aceitação em relação a esse poder da aleatoriedade em toda a sua vida, porque isso vai te tornar alguém mais humano. Você vai entender as derrotas e as vitórias de uma forma mais leve. Isso é preciso para quem está fazendo concurso público. Então, assim, espero que você tenha captado, espero que você entenda que a aprovação, ela só vai declarar que sim, que você realmente fez uma boa preparação e que todas as circunstâncias naquele momento estavam a seu favor, deu certo, que maravilha. Mas ela não vai te constituir um semideus, ela não vai te fazer alguém superior a muitos outros
que estavam no mesmo patamar que o seu e a questão foi decidida ali por detalhes, por alguma coisa que a pessoa estava num estado mental melhor, a pessoa realmente leu aquilo antes da prova, ou uma série de circunstâncias aí aleatórias que não cabe a mim mencionar. Porque isso é importante para você não perder sua essência. Não perder sua essência de sempre respeitar tanto a qualidade quanto o defeito dos outros. E fazer o melhor a partir disso. Eu tenho certeza que se você introjetar isso para sua vida profissional, você vai ser um grande profissional. O lugar que você for, você vai ser um profissional de sucesso e um ser humano que traz ali aquela paz para onde que você for trabalhar, para o órgão que você estiver entrando. Assim, eu tenho certeza que com essa mentalidade o órgão estará fazendo uma grande aquisição. Nós não precisamos de deuses, nem de messias, nem de ídolos. Nós precisamos de ser humano. Um grande exemplo aí foi o Ayrton Senna. Para mim, um herói, um exemplo que tinha essa filosofia e sabia que tudo, apesar da aleatoriedade, ele poderia fazer muita coisa. E a parte que ele poderia fazer, ele fazia bem feito. E foi uma aleatoriedade que acabou tirando ele de nós, né? Deixou saudades aí pelo legado, pela história e pela filosofia de vida. Então seja um cara dedicado, faça o melhor que estiver a seu alcance, mas respeite as circunstâncias da vida. Não seja o petulante que no fundo era só o iludido do acaso, o macaco lá da obra do Taleb, ou se não o escolhido aleatoriamente na experiência lá do Milodinov que ganhou os R$20. Não seja essa pessoa, meu amigo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui não vai ser. Então o papo hoje foi meio filosófico, mas eu acho importante. Muita gente preocupa com o que fazer até passar. E é importante você preocupar também, meu amigo, o que fazer depois que passar. Porque eu já falei isso em outra oportunidade. Seu nome lá no diário oficial, sua nomeação não é o fim não, meu irmão. É só um novo e promissor começo. Valeu, obrigado mais uma vez, tamo junto.